Chegando pesado. A periferia é o centro. Salve todos. Que é Max Maciel, isso é mais um Papo de Quebrada. Hoje o nosso tema é sobre literatura periférica, sobre Bienal da Quebrada. Meu parceiro convidado hoje é Matheus Santana. Eu vou apresentar um pouquinho sobre ele, sobre a história dele, mas antes eu quero pedir a todos vocês que já nos acompanham por aqui, deixe seu comentário, suas sugestões, suas críticas, façam aí brevemente, a gente vai dar uma lida nelas, vamos responder a cada uma. Nosso papo aqui é sério, Papo de Quebrada traz muita informação e também muito diálogo e debate. Nesse mês da consciência negra, nós já fizemos com a Keila Flor, falando um pouquinho sobre tem cor no ensino, né? E hoje com o Matheus Santana para falar sobre literatura periférica, literatura marginal. Então, quem é Matheus Santana, né, meu cara? Matheus Santana é ator, organizador do projeto Bienal da Quebrada. É um projeto que tem como foco a missão de democratizar o acesso à literatura, à leitura e conhecimento nas favelas e periferias do país. Seja bem-vindo, Matheus. Satisfação ter você com a gente, irmão. Salve, salve, gente. Boa noite. Agradeço demais o convite, Max. É isso. Sou o Matheus, idealizador da Bienal da Quebrada. Esse projeto aí que vem com esse foco de trazer mais uma ferramenta de subversão, né? E de retomada de poder da população. Então, eu tenho uma visão que o livro, que o conhecimento é uma das maiores armas que temos. Então, esse projeto aí vem como uma forma de armar a sociedade para que a gente possa, né, fortalecer e trazer o verdadeiro poder ao povo. Muito bom, meu cara. Eu acho que é isso também. Eu já quero começar contigo aqui de cara, né? Ou seja, quem é o Matheus Santana, né? Como é que ele se insere nesse debate sobre ele? Gente, um pouquinho, Matheus, sobre essa tua caminhada até aqui, irmão. Bom, além de idealizador do projeto, né, além de um leitor também, eu sou escritor, né? Então eu escrevo tem um tempo. Tive um auge na literatura aí 2014, 2015, onde eu escrevia na internet, tinha página na internet, e esse trabalho na internet veio me trazendo outras várias coisas, né? Então, já fui idealizador de slam, já competi slam, já tive a oportunidade de dar palestra em 2 bienais no DF, e foi justamente uma dessas palestras que me trouxe até o momento da Bienal, né? Que me trouxe o questionamento e a motivação de criar a Bienal, porque a Bienal ela nasceu de uma inquietação, nasceu de um questionamento, nasceu de uma ausência. Então, toda essa trajetória de não enxergar a literatura como algo instituído nas periferias, na favela, por enxergar que isso chega para a gente numa linguagem muito agressiva. E quando eu digo linguagem agressiva, é dentro de uma linguagem, de uma formatação que a gente não conhece, né? E de uma forma muito, muito obrigatória, eu diria assim, né? Que é a forma que é nos apresentada nas escolas. E é muito difícil porque você traz esse contexto e essa conversa da representatividade e você vê que existe uma ausência de identidade nesse meio, né? Então você não enxerga uma literatura que é preta, você não enxerga uma história que é parecida com a sua, você não enxerga uma linguagem que é parecida com a sua, e isso nos distancia muito mais do que aproxima. Então, a Bienal ela veio com esse foco aí de reverter isso um pouco. Antes de falar da Bienal especificamente, né, então você falou que é escritor, né, que também escreve livros, que parte dessa leitura, eu queria fazer esse recorte histórico, assim, porque a gente tem na periferia, nas quebradas do Brasil, uma deficiência no processo de bibliotecas, né, uma deficiência do incentivo ao livro e à leitura, não porque os nossos pais não querem, mas porque a gente sabe que historicamente o livro, essa cultura do livro, ela foi elitizada de certa forma, né? Por exemplo, eu estou aqui no Jovem Expressão, nós temos uma vasta biblioteca, contribuições inclusive da própria Bienal da Quebrada, de tantos outros parceiros, e acaba que as bibliotecas comunitárias são quase sobressaídas desse cenário. Não uma política pública permanente, né? Você pega as escolas brasileiras periféricas, o Distrito Federal, por exemplo, a maioria das nossas escolas não tem uma biblioteca de livre acesso à população, né? Um processo de estímulo. Então,
para ti, chegar nesse desenho que você está, enquanto escritor, enquanto um cara que reivindica e começa a debater esse processo criativo da leitura, da escrita, como um processo de memória também, né? Qual é o desafio da literatura na periferia, Matheus? Eu acho que o principal desafio é enxergar a literatura, enxergar o livro como item de necessidade básica, né? Então, o Estado, a estrutura, ela enxerga como necessidade básica, principalmente ela entrega para a periferia muito discurso de que a periferia ela tem que ter saúde, tem que ter segurança e tem que ter um acesso à educação, mas nada disso chega de uma forma como deveria chegar, né? Então, ela precisa ir para a escola para trabalhar futuramente, ela precisa de saúde para trabalhar para o patrão, e ela precisa de uma, entre aspas, segurança, né? Que a gente sabe que é muito mais ostensiva do que protetora, e as outras coisas elas são negligenciadas. Então, a cultura é negligenciada, o acesso aos espaços, o acesso à literatura, o acesso ao cinema. Então, tudo isso eles não enxergam como se fosse também algo, um item de necessidade básica, algo que é essencial, né, para o ser humano. E quando digo ser humano, estou falando de periferia e de favela. E eu acho que o principal desafio, não só na periferia, mas no Brasil como um todo, é fazer entender a importância da literatura, né? Porque o Brasil é um país onde a média dos brasileiros não leem, onde a média geral aí é que o brasileiro lê 2 livros por ano, e 30% da população nunca nem comprou um livro. Então, é uma estatística dura, assim, né? E eu trazendo, assim, o meu exemplo pessoal, eu comecei a entrar nesse universo literário muito tarde, então eu comecei a tomar gosto pela leitura muito tarde. E foi justamente por esse processo doloroso do que é a literatura do nosso dia a dia. Então, como eu falei, né, na escola ela veio de uma forma muito mais agressiva, né, então é entregue para a gente livros que não é numa linguagem acessível, que não é numa linguagem que a gente entende no dia a dia. Então, a tendência quando você não entende algo é você criar aversão. Então, a gente cria aversão àquilo ali. Então, pô, literatura é chato, não quero ler, não preciso ler. E aí, quando eu comecei a ler muito mais tardio, lá por volta dos meus 16, 17 anos, aquilo ali para mim foi uma descoberta, foi um despertar. Porque através da literatura eu entendi tudo aquilo que me rodeava, eu entendi todo o processo no qual eu estava inserido, sabe? Então foi a partir dali que eu tive vontade de fazer uma faculdade, coisa que eu nunca tinha pensado antes, porque para mim era algo muito distante. Porque não só na sociedade, mas principalmente dentro de casa, aquilo ali era mostrado como algo muito distante. E aí foi através da leitura, foi através do acesso à literatura que eu quis buscar mais, né? Então eu acho que é muito isso, assim, sabe? Eu acho que a importância da gente entender que a literatura, ela de fato, ela abre um caminho, de fato, ela abre uma mente, ela expande e faz com que a pessoa possa ter uma ligação para que ela acesse outras várias coisas, né? Então, é esse o caminho, assim, da busca pelo conhecimento. Então, através do mínimo, a gente começa a querer acessar outras várias coisas, né? E aí a gente começa a encarar esse desafio sistêmico, né? Porque diante do cenário que você apresenta para nós agora, a gente mostra o tão abismo social que é esse processo do conhecimento, do acesso à leitura enquanto informação e também enquanto algo libertador. Primeiro porque parte de uma premissa de que grande parte dos livros que a gente tem acesso, ou do que a gente estuda, parte de uma leitura de tradução branca hegemônica sobre nossas narrativas, e quando você faz um trabalho de pulverizar a literatura periférica e não só distribuir livros, mas incentivar que novos escritores pretos, periféricos, possam produzir seu material e publicar, é nada mais do que sistematizar nossas memórias, nossas narrativas, contrapor opiniões hegemônicas desse processo da elite que domina e que fecha esse castelo de dizer que está aí ao mesmo tempo que não está para nós, né, Matheus? Eu queria que você falasse isso, né? Quais são os caminhos, então, para que outros irmãos e irmãs que estão acompanhando a gente possam começar a enxergar esse caminho como viável, de não só ler livros, mas também de começar a escrever e publicar as nossas próprias narrativas e contrapor
esse processo, porque eu vou ter outra pergunta lá na frente, que é isso, né? A literatura ela tem uma visão burguesa, né? Se tem, é isso. Qual é o caminho que a gente rompe esse processo todo? Eu acho que essa resposta ela meio que vai responder já as duas questões, né? Então acho que já dá até para dar uma adiantada assim, porque eu acho que a principal função da literatura, e quando eu digo literatura, eu estou falando sobre conhecimento, é você permitir que o povo comece a questionar. Então, a partir do momento que você tem esse acesso, você é uma pessoa que tem a capacidade, a possibilidade muito maior de questionar. E, inclusive, questionar essa estrutura literária que ainda permanece ainda hoje no Brasil, que ela é brancocêntrica, ela é burguesa ainda. E digo isso no sentido de que o Centro de Estudo Literário da UNB fez uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita de uma tiragem de 1964 até mais ou menos 2015, 2016, que quando a pesquisa foi publicada. E desse período de 1964 até a data de publicação da pesquisa, mostrou que 90% dos livros publicados por médias e grandes editoras eram escritos por homens brancos de classe média do eixo Rio-São Paulo. Então, 90% da literatura que a gente consome, se eu digo a literatura mainstream, que é fornecida pelas médias e grandes editoras, é uma literatura branca. É uma literatura onde os personagens, quando são racializados, eles estão num papel muito subalternizado, num papel de violência, né? Que é aquela mesma reprodução que a gente enxerga no cinema também. E então essa lógica ela é reproduzida nos outros espaços, principalmente dentro dos eventos literários também. Então, se 90% dos editores que estão no cenário mainstream da literatura, dos escritores, desculpa, dominam esse campo, então, consequentemente, são essas pessoas que vão estar nos eventos literários. Então, esse distanciamento, ele não está só no fato do livro, não está só no fato da leitura, mas ele está também nos outros espaços comuns. Então, você vai no evento literário, ele geralmente é feito nos grandes centros, né? Então, a gente já tem a questão de distanciamento não só social, mas também geográfico, porque quem é de periferia entende qual é o trampo de chegar num centro. E quando você está lá, toda a simbologia, toda a semiótica, toda a estrutura, ela é feita para te distanciar, ela é feita para te mostrar, ó, esse espaço não é seu, esse aqui não é o seu lugar. Então é um ingresso caro, é um olhar torto, é o segurança que te segue, é a pessoa que te atende mal, né? É a linguagem criada em tudo aquilo ali no evento, é aquilo que é falado, que é algo que você não entende, porque é algo que você nunca viveu. Então, tudo isso é uma forma de distanciar essas pessoas desses espaços. Então, a partir do momento que eu forneço a literatura para a periferia, ainda que não seja uma literatura preta, ainda que não seja uma literatura indígena, ainda que seja uma literatura comum mainstream, a pessoa vai ler, ela vai passar a se questionar, porque ela vai ter outros elementos para começar a questionar. Então, ela inicia com essa literatura, com essa leitura, e vai chegar um momento que ela não vai querer mais aquilo ali. Né? Então, ela vai falar: bom, agora eu quero ler os meus iguais, agora eu quero ler algo que eu me reconheça, e também vai perguntar: ok, por que o mercado ainda é assim? Né? Então, ao mesmo tempo que eu vejo esse passo da gente entregar livro numa periferia como algo muito grande, eu enxergo também como algo muito mínimo, porque é só o estopim, é a sementinha, sabe? Então, tudo que vem depois é o que transforma. Mas esse ato de entregar o livro, esse ato de fazer com que a pessoa entenda que aquilo ali também tem importância, também é necessário, eu acho que é a primeira semente. E dessa primeira semente, então, Matheus, surge a ideia, eu estou imaginando, né, desse processo da linha que você está fazendo de debate, de ser um escritor, um pensador, de compreender esse cenário de contradição local no território, do distanciamento enquanto política pública, do livro e da leitura, do conhecimento, a desenvolver a ideia da Bienal da Quebrada. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Bienal da Quebrada, né, como ela funciona
e aquelas pessoas que ainda não conhecem a Bienal, como fazem para fazer parte ou para ajudar. Mas antes de passar para ti, eu quero avisar para todo mundo que está acompanhando a gente, mandem sua pergunta, seus comentários, escrevam aí, seja aqui no Instagram, seja no Facebook ou no Twitter, que a gente vai, né, chamar o Matheus para respondê-las também. Então, explica para a gente um pouco desse processo todo da Bienal, Matheus. Como eu falei inicialmente, a Bienal ela nasceu dessa ausência e dessa inquietação. Então, em uma das palestras que eu dei na Bienal, que aconteceu no DF, eu dividi uma mesa com uma pessoa e eu não lembro muito bem o contexto, mas no meio da fala dela, ela disse que o intuito dela em escrever não era de salvar o mundo, ela escrevia porque ela queria que as pessoas reconhecessem o trabalho dela e ela queria que as pessoas comprassem o livro dela. Então, tipo assim, o intuito dela era esse. Ela queria que as pessoas lessem o que ela escreve, mas ela não tinha pretensão nenhuma, vontade nenhuma de mudar o mundo. E aquela fala, de alguma forma, ela me incomodou, porque eu acho que quando a pessoa não tem esse desejo, eu acho que nem de mudar o mundo, né, mas de mudar pelo menos o ambiente que você vive, é porque para ela tá tudo bem do jeito que tá, né? Então, a gente que está nesse corre aí há 1000 anos, a gente sabe que não tá, né? A gente sabe que não tá legal do jeito que tá. Então, isso me incomodou bastante. E, e aí, em determinado momento, eu fiquei pensando, tipo assim, pô, eu queria muito ter influência, ter grana, para poder fazer um evento nos moldes de uma Bienal tradicional, só que esse evento sendo realizado dentro de um território de periferia ou favela, e que a maioria dos autores que estivessem presentes ali fossem também pessoas desse território, porque as falas seriam muito mais de aproximar, muito mais de mostrar que é possível, né? E não nesse lado romântico, né? Romantizado de tipo assim, se eu cheguei, qualquer um chega, porque a gente entende muito bem que não é isso, mas que a gente precisa de ter ferramentas, né? E pessoas também que queiram fazer essa transformação. Então, o intuito principal inicial seria esse. Então, ter um evento literário nos moldes do Bienal tradicional, só que dentro desses territórios. E aí fiz uma postagem na internet, essa postagem repercutiu pra caramba. E aí eu fiquei um tempo escrevendo, fiquei aproximadamente em um mês escrevendo, chamei uma galera na criação, né, visual e tal, e aí lancei as redes sociais. E aí o segundo passo era convencer a galera de que a minha ideia era possível. Então, comecei a tentar entrar em contato com vários jornais e, felizmente, dei sorte. Então, tipo, consegui dar muitas entrevistas. E aí, nesse processo de uma ideia se transformar em algo e esse algo, tipo, existir de fato, comecei a correr atrás de investimentos, de patrocínio. Só que aí eu comecei a esbarrar em algumas dificuldades, né? Primeiro que é muito difícil as pessoas apostarem numa ideia, em algo que não é tão concreto porque nunca foi feito antes. E também a gente entende essa dificuldade que é fazer parte de um território que não é o eixo, né? Que não é Rio de Janeiro, que não é São Paulo. Então, a dificuldade é triplicada. E aí eu pensei, bom, eu não posso deixar essa ideia morrer, tipo, isso não pode morrer, isso tem que continuar. E aí foi o momento que eu comecei a ter essa ideia da Bienal não só ser um evento, mas também ser uma ponte, né? Entre pessoas que entendem a importância do livro e pessoas que fomentam isso em seus territórios. E aí foi quando eu lancei a ideia de começar a arrecadar livro, de começar a trazer voluntário para o projeto espalhado por diversos locais do país, e que essas pessoas tivessem essa função de arrecadar, mapear projetos, para que a gente pudesse doar, né? Então, aí, nesse pouco mais de um ano de projeto, aí, nós conseguimos arrecadar bem mais de 10 mil livros, conseguimos doar também muito mais de 5 mil, inclusive nesse período de pandemia, nós continuamos fazendo doação, somando com outros projetos de enfrentamento ao Covid. A gente está conferindo agora algumas fotos, né, de ação, por exemplo. Sim. E é isso, participando de diversas ações, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, no DF. E isso foi muito enriquecedor, assim, porque o relato da galera que trabalhou diretamente nesses projetos, os
sorriso da molecada, né, que é possível observar aí. Então, acho que isso é de extrema importância, sabe? E eu acho que a Bienal, ela tem que ser algo também para que as pessoas possam olhar e fazer, bom, a gente pode fazer isso aqui também. Porque eu acho que quanto mais coisa acontecer, quanto mais coisa nascendo, para mim, melhor. Perfeito. Assim, e a gente está conferindo essas fotos, o Vinícius está mostrando algumas ações aqui, que rolou no Rio de Janeiro, que rolou aqui em Brasília também, numa ação no final do ano, né? Essa ação, se eu não me engano, foi no Rio. Vocês que estão acompanhando no Instagram não estão visualizando, mas nós estamos aqui no Twitter e no Face, estão mostrando algumas dessas fotos, né? E eu queria que você repetisse, né? Quantos mil livros foram arrecadados e distribuídos desde o processo que você iniciou? Arrecadados foram bem mais de 10 mil, eu parei de contar quando chegou em 10 mil, e doados, eu acho, por volta de 6 a 8 mil livros já doamos nesse pouco mais de um ano de existência aí. E quem está afim de conhecer a Bienal, como é que faz? Onde procura? As redes que somos mais atuantes são o Twitter e o Instagram, né? Twitter, @Bienal Quebrada, e o Instagram, @Bienal da Quebrada. Então, através desses dois canais aí, pode procurar a gente. Também no corre de produzir um site, né? Para consolidar e deixar as informações em um local muito mais fácil de acessar. Periodicamente, nós abrimos aí um edital para inscrição de novos voluntários, e esses voluntários podem ser de qualquer lugar do país, desde que estejam comprometidos a ajudar o projeto. E em breve vamos abrir de novo aí, né, o processo de inscrição. Ele é um processo não tão difícil. A galera só precisa mesmo demonstrar disponibilidade, demonstrar vontade, entender esse processo de importância, né, da literatura nesses territórios. Então, quem tiver vontade de fazer parte do projeto, já convida a ficar ligado aí, ficar ligada, e se inscrever quando abrir o processo seletivo. Além da entrega de livros, todos os conceitos, você lançou uma vaquinha até para criar uma casa, né? Qual é o conceito desse espaço físico? E vai ser em Brasília, se eu não me engano. Massa. Além da doação de livros, a Bienal tem outros vários projetos, né, que infelizmente foram congelados aí por conta da pandemia. Então, nós terminamos o ano aí com um projeto de abertura de 3 bibliotecas, que seriam 2 no Rio de Janeiro e uma no DF, uma na Cidade de Deus, uma no Jacarezinho e uma na Chaparral. Então, quem é do DF está ligado a Chaparral. E também a Bienal, ela faz esse trabalho assim, porque o que rola? A Bienal, ela tinha um foco muito centrado na literatura, né, no início. Então, tipo, a gente queria trabalhar especificamente com livro. Só que eu comecei a entender que esse processo de democratização, ela precisa vir também de outros ambientes. E querendo ou não, quando a gente fala de conhecimento, isso está tudo muito interligado. Então, eu comecei a ter conversa, por exemplo, com museus, com espaços culturais, consegui fechar uma parceria com o Museu do Futebol em São Paulo. Então, nós teríamos uma primeira ação no dia 21 de março, que não aconteceu porque já estava rolando todo essa crise da pandemia. Então, a Bienal também começou a fazer esse trabalho de aproximação. Então, nós íamos levar para uma ação no museu um time de futebol formado por moradores de ocupação, né? Então, ex-moradores de rua, e a criançada de um quilombo. Então, a gente ia fazer esse trabalho também de aproximação da comunidade e os espaços públicos, né? E vice-versa. Então, o primeiro passo seria a comunidade ir para o museu, e o segundo passo, a galera do museu descer para a comunidade. E aí eu já estou, né, retomando as conversas para ver o que pode ser feito, principalmente nesse período que a gente ainda precisa tomar muito cuidado. E uma das minhas vontades é isso, né? Tipo, que a Bienal também ela proporcione diversas bibliotecas comunitárias em vários espaços. Em Brasília surgiu a oportunidade da gente criar o Espaço Cultural Serra da Barriga, que seria não só uma biblioteca, mas um espaço de acolhimento, um espaço de formação, e especificamente para pessoas pretas, né? Então a gente que é de periferia entende a ausência que há de espaços culturais nesses territórios.
E quando você faz esse recorte, né, então, tipo, aí você vê que não existe mesmo, né? Eu acho que é muito necessário termos esses espaços de discussão, de formação, de acolhimento mesmo, de as pessoas possam ir para se sentirem bem, né, para se sentirem em casa. Então, eu iniciei uma vaquinha aí há 2 meses atrás, que inclusive está encerrando daqui 2 dias, e a gente tem foco de botar esse projeto na rua, né? Manda o endereço aqui, Vini. Vamos dar um destaque nesse endereço. Matheus, escreve, eu mando o link aqui no chat para o Vini dar um destaque. E para você que está acompanhando e quiser e quer apoiar e pode apoiar, seja compartilhando, seja apoiando financeiramente ou somando, como o Matheus bem disse, de estar junto, sendo voluntário, é fundamental a gente fazer com que o Espaço Serra da Barriga se concretize, né? Enquanto espaço vivo, ativo desse campo que nós estamos tratando aqui. Não só do espaço da memória da leitura, mas um espaço todo de identidade, né? De ponto de memória, que é fundamental para a gente ter. A gente tem espaço, a gente sabe muito bem o quanto isso é rico. Então manda, Matheus, que a gente vai dar esse destaque, vamos divulgar também nas redes, para você apoiar aí e fazer essa vaquinha, essa benfeitoria, enfim, esse financiamento colaborativo e fazer esse espaço sair do lugar. A gente vai colocar agora também na tela aí, gente, aí, ó. Então é só acessar, muito bem, para você que está acompanhando no Instagram, vocês vão ver lá em vaquinha.com.br nascer o Espaço Cultural Serra da Barriga, vocês vão localizar, apoiem, que é super da hora. Matheus, quer falar mais um pouquinho sobre isso? Eu acho que é isso, né? Acho que voltando assim, a esse ponto da importância da literatura e quanto não ter isso em espaços, né, de periferia é um projeto político, né? Então, se você for ver dados aí, dados e mais dados, por exemplo, no Brasil existe uma biblioteca para cada 34 mil habitantes. Então, imagine 34 mil pessoas dentro de uma biblioteca, né, se a gente for trazer por esse lado. Então, políticas públicas são totalmente ausentes, né? Então, nós tínhamos leis de incentivo à leitura, leis de incentivo à literatura, tinham leis que obrigavam as escolas públicas a terem um espaço de leitura. Então, a maioria dessas leis ou foram congeladas ou foram, né, ou não existem mais. Algumas existem e também não são, né? Então, eu acho que é um espaço também que a gente precisa questionar, que a gente precisa debater e combater também, né? Então, para que a leitura ela seja respeitada também como um projeto político, porque essa ausência, né? Não é uma ausência, não é esporádico, não é algo que querer, não é algo que a galera deixa para lá porque não quer. Eu acho que é algo muito bem pensado, né? Porque eu acho que se você distancia o povo do conhecimento, você também distancia o povo de uma mudança de estrutura, você também distancia o povo de uma vontade de mudar aquele meio que ela vive, né? Então, E eles sabem disso, eu acho Matheus. que para além desses projetos, sim. Sabem disso, né? E é enxergar essa política desse autogoverno que você vê o quanto isso é bem arquitetado, né? Então, você vê o governo congelando verbas da educação, você vê o governo tirando, tipo, dinheiro da educação para realocar para outros espaços, um dinheiro que já não é muito, um dinheiro que já não é que não é suficiente para o que precisa, e mesmo assim, um pouco que tem, eles realocam, ou congelam, ou não usam, né? Então, é tudo muito bem pensado, tudo muito bem arquitetado e proposital, né? O pensamento da elite para a periferia no processo da educação é nos tornar sempre a mão de obra barata, cara, do rolê. Então, eles constroem espaços arquitetônicos que não tem nada a ver com espaço pedagógico. Nossas escolas não têm espaço para uma biblioteca, mas não é uma biblioteca para virar um lugar de livros só, mas uma biblioteca que permite o processo criativo, a reflexão, a ideia. Isso, a gente fala essas coisas, a galera acha que isso é bobagem, porque isso fica o tempo todo vendendo para nós o primeiro emprego e não quer dar o Ciência Sem Fronteira, não quer dar acesso à universidade, para quem está afim de ter acesso à universidade, não quer dar a oportunidade da gente publicar um livro, como você bem
bem faz, né? E você tocou nesse fato político, Matheus, e eu queria, então, resgatar aqui uma memória. Primeiro, saudar a Mona, que acabou de dar um salve aqui. Então, vocês que estão entrando aqui no Instagram, manda um salve para nós. Você que está aqui no Twitter e no Facebook, comenta para a gente responder as perguntas. O Matheus, ele fez parte, durante um tempo, da Fundação Palmares, um cara que ajudou, inclusive, a resgatar várias memórias, várias identidades, sistematizar. E eu queria, Matheus, nesse triste momento que o Brasil está vivendo, a gente tem na Palmares uma figura que nega a negritude, né, nega a produção do conhecimento da negritude brasileira. E eu queria que você desse a sua visão, né, cara, de tudo isso que nós estamos falando aqui, né, desde o momento que você, enquanto escritor, pensador, o cara da Bienal da Quebrada, que está fazendo esse debate político da importância de ter espaços de leitura e formação, para um espaço institucional que você estava fazendo parte, que tinha condição, inclusive, de incidir na política pública na ponta, né, mano? Como é que você está enxergando esse leque todo até agora, por exemplo, da Fundação Palmares? Bom, eu acho que particularmente quanto pessoa preta, esse é um momento muito entristecedor que a gente vive, né? Porque é muito dolorido enxergar o desmonte de uma instituição que tem uma importância histórica fundamental, principalmente para a garantia de direitos da população negra, e ver que ela está sofrendo essas perdas e a gente não consegue reverter isso de alguma forma, né? Então, quanto cidadão, quanto pessoa preta, eu sinto essa tristeza, assim, de ver um órgão tão importante e que as pessoas não entendem essa importância, né? Então, a Palmares, ela tem uma importância histórica muito grande. E quanto pessoa que já trabalhou na Palmares, eu acho que isso é bem pior, né? Porque, assim, entrei na Palmares em 2014 como estagiário, né? E trabalhar na Palmares para mim sempre foi um sonho, né? Porque antes de eu entrar na Palmares eu já militava e eu enxergava também esse campo governamental, esse campo institucional como um espaço onde a gente também precisa disputar. Não é o essencial, não é o único, né? Porque eu tenho um pensamento político que eu acredito que esse modelo de democracia burguesa que a gente está inserido hoje, né, não é um modelo que ele serve ao povo. Então, é um espaço que a gente precisa disputar, obviamente, mas não é o único espaço que a gente tem que buscar como força para uma mudança de estrutura. Então, por acreditar que estar no campo institucional também era importante, meu sonho sempre foi trabalhar na Palmares. Então, consegui em 2014, em 2015 fui efetivado, então trabalhei lá de 2014 a 2020. E nesses 6 anos de instituição aí, então, a construção foi muito longa, porque existia também uma dificuldade da Palmares quanto instituição, mesmo sendo um órgão governamental. Então, dentro do próprio governo, ela já sofria esse boicote, né? Então, é o órgão da Esplanada que menos recebia verba, né? Que menos tinha funcionários, que há tempos não tem um concurso público para readmissão de outras pessoas. A grande maioria das pessoas que trabalhavam e que trabalham hoje, isso mais que nunca é possível ser visto, são pessoas que não estão alinhado à causa, né? Não estão alinhado com o que é a instituição, e infelizmente também são pessoas que minimamente também não entendem nem a importância da instituição. Hoje mais que nunca ela está tomada pela extrema-direita, né? E aí temos aí uma figura de uma pessoa preta que nega tudo isso e que é algo a ser muito estudado, né? Porque, assim, ele é filho do Oswald Camargo. Então, para quem não conhece, é um escritor extremamente importante, um dos pilares do movimento negro no Brasil, principalmente da década de 70 e 80. Então, é uma pessoa extremamente importante para o movimento negro. E aí, curiosamente, ele tem um filho que é totalmente contra tudo aquilo que o pai dele lutou e luta pela vida toda, né? E ele está fazendo esse desmonte na instituição, então retirando, né, do site o nome de figuras extremamente importantes para a causa negra, né? E para mim a perda não foi só de eu ter saído da instituição, de eu ter sido mandado embora da instituição por ser visto como esquerdista, né, parte do movimento negro, mas também é uma perda de memória,
porque a maioria dos artigos que ele está deletando, a maioria das informações que ele está retirando do site, são coisas que eu produzi. Então, além desse desmonte da instituição, ele também está fazendo um apagamento da minha memória intelectual, do meu trabalho intelectual, do tempo que eu me dispus a construir, não só na prática, mas construir de forma teórica também o que é a Palmares, sabe? Então, é algo extremamente entristecedor e a gente precisa estar na rua, né? O povo precisa estar na rua, o povo precisa entender que o povo tem poder e precisa exercer esse poder do povo para que a gente consiga, de alguma forma, resgatar a instituição e resgatar outras várias instituições antes que esse desmonte seja irreversível, né? Porque eu acho que vai chegar um ponto que não tem como mais reverter, sabe? Desde quando eu entrei na Palmares, o assunto que tinha era que o governo federal queria acabar com a Palmares. Mas por ela ter sido criada em cima de uma lei pétrea, é muito mais difícil. Então, como é que eles fazem eles minam a instituição? Então, dificultando, né, dando pouca verba, colocando pessoas que não estão alinhadas. Matando de inanição. Exatamente. E nesse momento, principalmente, eles conseguiram fazer isso de uma forma muito forte, muito precisa, né? Matheus, temos muito trabalho pela frente, irmão. Infelizmente, a gente avançamos um pontinho da cabeça da agulha, mas a gente sabe que é isso, né? Os senhores do mato, os capitães do mato, toda essa tropa sempre ameaça calçar as botas quando a gente quer assumir os lugares, quer transformar tudo isso. Então, muita resistência para nós sempre, muita fé. Irmão, quero mais uma vez agradecer a participação sua aqui, de você colaborar com esse pensamento, mandar um salve para ti, pela garra que você tem de botar a Bienal da Quebrada na rua. Você, a final de semana atrás, você estava com a gente no PSU, durante a pandemia, revitalizando uma praça, colocando uma geloteca, mano. Eu fui lá esses dias, né, voltei, porque tá acompanhando, a comunidade já colocou umas cordinhas para travar a geladeira na árvore, sabe, para não correr o risco de alguém derrubar ou alguma coisa. É isso, sabe, mano, um lugar que não tinha. E a gente encostou, daqui a pouco tinha as pessoas trazendo livros que não estavam mais usando em casa para colocar na geloteca. Essa transformação ela é possível, né, Matheus? Nós não estamos falando de coisas utópicas, nós estamos falando de coisas reais e que precisa da participação do poder popular sempre, irmão, nessa caminhada. Eu quero saudar todo mundo que acompanha a gente aqui pelo Instagram, que acompanha a gente aqui pelo Twitter, pelo Facebook, mandar um salve a Sandra, ao Soese, mandar também um salvão para a Taene, para o Heitor Valente, para todas e todos que acompanharam aqui e que participaram desse momento aqui conosco. Não dá para fazer leituras, a gente sabe que o tempo é curto, se pudéssemos a gente ficaria aqui horas, né, Matheus, debatendo, dialogando sobre análise de conjuntura, mas a luta, como diz meu poeta Gog, né, na Guerra Preta, a estratégia é quilombola. Então vamos se aquilombar, vamos manter-se juntos, vamos fortalecer os nossos, consumir dos nossos, e essa é importante. Irmão, para encerrar, queria que você deixasse suas redes, seu salve aí para todas e todos. Massa, mais uma vez eu queria agradecer o convite. E é isso, né? Essa angústia do tempo, de ter um tempo curto, né? De não conseguir falar tudo que a gente deveria, não só poderia, mas como deveria, porque é importante. É meio doido essa lógica assim da correria. Mas eu agradeço aí todo mundo que tirou um tempo, que disponibilizou um tempo para ouvir a gente. Deixa um salve aqui para todo mundo que é de luta, para todo mundo aí que está no corre para construir um território melhor, para construir uma sociedade melhor de alguma forma, se corrigindo também de alguma forma, né, para poder entregar isso de uma melhor forma para a sociedade. E é isso, eu acho que a gente precisa muito mais disso, né? Então, acho que a gente precisa muito mais de apoio, a gente precisa de mais pessoas afim, de mais pessoas à vontade para fazer, e que seja o mínimo mesmo. Eu acho que cada coisa deixa tudo gigante quando a gente vê nesse organismo vivo aí, que é o povo, né? Então, eu queria agradecer demais quem está na luta, queria agradecer quem parou para assistir, queria deixar um salve aí. E é isso, que a gente continue, né? Segue a gente nas redes sociais, acompanha nosso trabalho. É fundamental, a gente precisa bastante
da ajuda de vocês quando a gente lança projeto, precisa do retweet, precisa de um compartilhamento. Então, tudo isso faz com que esses projetos sejam possíveis, né? Então, cada um soma um pouco e lá na frente a gente entrega um resultado legal para quem está na ponta. É nóis, meu parceiro. Tamo juntão. Gente, o Matheus está em São Paulo. Tempo para nós aqui, para a gente debater. Para você que não conferiu, vai lá. Vamos deixar aqui de novo o endereço. Apoia a vaquinha para a gente conseguir ter o Espaço Cultural Serra da Barriga. Fundamental espaço. E, gente, leia para uma criança. Leia para o seu companheiro, para sua companheira, para o seu irmão, para sua irmã. Dê livros de presente. Para aquele que também não só lê, para que ele possa escrever novas histórias, novas narrativas, né? Vamos propiciar esses ambientes saudáveis e, sobretudo, traduzir a nossa lógica, a nossa própria narrativa, a nossa própria história, e que ninguém mais desça e escreva por nós ou diga por nós, porque agora a gente também tem acesso e a gente tem condição de fazer isso. Gratidão, até a próxima. Não deixe de seguir também @MaxMarcelDF em todas as redes sociais. Tem, gente, vai ficar aí com a vinhetinha para fechar e até o próximo Papo de Quebrada. E aqui no Instagram, pedir depois para o Matheus salvar aí no IGTV da Bienal da Quebrada. Até mais, até a próxima. Muito obrigado, Vini, muito obrigado a toda a equipe que estava aqui nos bastidores acompanhando a gente. Valeu, gente. Gratidão. Chegando pesado. A periferia